Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos chegando aí. Grande Renato, tudo bem? Seja bem-vindo aí, todas as quintas, 12h30. Tudo bom, Joyce? Ô Joyce, quanto tempo? Todas as quintas-feiras, 12h30, nesse mesmo canal aqui, nesse mesmo lugar. A gente vai falar um pouco hoje sobre um dos maiores livros, um livro que influenciou muita gente, um dos best-sellers aí do Napoleon Hill. E vai ser muito bacana. Tudo bom, Joyce? Seja bem-vinda, Luzi. E o que eu quero falar hoje para vocês? Primeiro, falar para vocês que o hábito da leitura é um dos hábitos mais importantes para uma pessoa que quer se desenvolver nessa área aí de inteligência financeira, a pessoa que quer ter uma educação financeira. Esse livro aqui, Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. Esse livro é um dos mais vendidos no mundo e fala de uma forma diferente sobre inteligência financeira. Muitas pessoas acreditam que a inteligência financeira vem das aplicações, vem do conhecimento técnico apenas. E não é. A inteligência financeira, ela vem de uma inteligência que não se ensina nas escolas, que não se ensina nas faculdades. E o livro Quem Pensa Enriquece, ele fala bastante sobre alguns comportamentos que grandes homens. Foi feita uma pesquisa, o Napoleon Hill conduziu essa pesquisa, foi mais de 20 anos de pesquisa, e ele chegou a alguns princípios de pessoas que tiveram alto sucesso na parte das finanças. Então, pessoas que foram multimilionários, e ele foi mapeando esses comportamentos até chegar a alguns pilares. Eu vou falar nas próximas 7 semanas, cada semana eu vou falar sobre alguns mais importantes. Então eu escolhi 7, eu vou pegar as 7 semanas, as próximas 7 quintas-feiras, e vou falar com vocês sobre isso. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre um dos pilares, que é a fé. Eu falei 2 letrinhas que faz toda a diferença para uma pessoa, para qualquer projeto que você vai entrar. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que não é aquela fé religiosa. De verdade, eu não curto nenhum tipo de pessoa que quer colocar a sua religião à frente de todas as coisas. Não. Eu quero que vocês entendam que a fé, ela está ligado a alguns princípios, né, que eu vou falar para vocês aqui, mas não no cunho religioso, apesar de eu ter que citar algumas coisas aqui que está escrito na Bíblia. E aí, independente da religião que você tem, da crença que você tem, eu quero já falar para você uma coisa: independente se você acredita ou não no mundo espiritual, isso existe. E uma das coisas que é muito importante quando a gente quer evoluir, eu falo muito com os alunos que estudam comigo, né, o pessoal da mentoria, que querendo ou não querendo, existe um mundo espiritual. Então, você tem que ter a inteligência emocional, a inteligência espiritual, a inteligência física, que são as saúdes, né? Além disso, a saúde financeira. Para a sua saúde financeira estar bem, você tem que entender esses princípios. E essa parte da fé está ligado à inteligência, à saúde espiritual. Então eu quero começar a falar para vocês o seguinte: sem fé é quase impossível que um projeto seu dê certo. Se você não acredita em você mesmo, eu quero trazer para vocês uma coisa que é muito clara para mim hoje. Qualquer projeto que você entrar, qualquer coisa que você for fazer, se você não fizer bem feito, acreditando no seu potencial e tendo fé, é quase certo que ela não vai caminhar bem como você gostaria. Existem as dificuldades, existem os obstáculos que faz você se tornar uma pessoa melhor. Mas se a gente for separar duas pessoas, uma de sucesso e uma que não tem sucesso,
vocês podem observar que tem um ingrediente chamado fé. Isso, o livro ensina bastante sobre isso. Olha o prefácio desse livro, Quem Pensa Enriquece. Quem está entrando agora, eu estou falando do livro Quem Pensa Enriquece. O prefácio fala assim, ó: para os homens e mulheres indignados com a pobreza. Está aqui escrito. Para os homens e mulheres indignados com a pobreza. Por que eu estou trazendo a fé como um elemento, que é um elemento principal aqui? Porque ela que é o condutor de tudo que você vai fazer. Se você acorda, hoje eu acordei muito cedo, estou em Goiânia hoje, estou aqui almoçando com um amigo e eu cheguei aqui muito cedo. Só para vocês terem ideia, eu saí de Brasília, era mais ou menos 5h30 da manhã, cheguei em Goiânia 8h30 da manhã, são 200 e poucos quilômetros. Ainda parei para tomar um café e cheguei aqui bem cedo. Mas pensem comigo. Fala, Antônio. Fala, Vidal. Tudo bem, cara? Joia. Fábio, seja bem-vindo aí. Então, se você não conecta os seus projetos, se você não conecta a sua profissão a um elemento chamado fé, vocês podem ter certeza, pessoal, isso não vai dar bom. Vocês vão rodar em círculo e a coisa não vai acontecer como deveria. Então, um dos elementos que o livro traz para que a gente tenha um aprendizado sobre como pensam as pessoas que têm sucesso nas suas finanças é a fé. É o ingrediente que faz, é como se fosse uma liga entre todas as outras competências. Por isso que eu quis começar pela fé. Eu trouxe aqui um capítulo da Bíblia. A gente não pode deixar de citar a Bíblia porque é o maior best-seller do mundo, é o livro mais vendido no mundo e é da onde sai basicamente 99% das inspirações estão lá na Bíblia. E eu trago para vocês aqui um Provérbios, né? Que ele fala o seguinte, Provérbios 23:7. Ele fala assim: assim como você pensa, você é. Assim como você pensa, você é. Isso aqui ele fala um pouco sobre qual a sua fé, como que você se enxerga, como que você bate no peito e fala assim, eu posso mais. Qual a sua capacidade de realização? Se você observar hoje a sua capacidade de realização que você vem realizando hoje, é o tamanho da sua fé. Oi, Daniela, tudo bom? Seja bem-vinda aí, tá? Todas as quintas, pessoal, você que está vendo aqui pela primeira vez, todas as quintas-feiras, 12h30, do lugar que eu tiver do mundo, hoje eu estou em Goiânia, mas do lugar que eu tiver eu vou parar para falar com vocês. Estou aqui no restaurante aqui em Goiânia e eu quero trazer esses conceitos e super indico esse livro, tá? É o livro Quem Pensa Enriquece. Eu vou falar 7 semanas com vocês de elementos, de ingredientes que vão fazer a diferença na vida de vocês. Oi, Cacau, tudo jóia? Você está em que lugar do mundo, Cacau? Aonde que você está agora, Cacau? Fala aí pro pessoal, diz aí onde é que você está. Tem quantos dias viajando, Cacau? Obrigado, minha amiga. Então, o livro Quem Pensa Enriquece, ele traz princípios, ele traz pilares de pessoas que tiveram sucesso na vida financeira. E muitas pessoas querem saber qual o melhor investimento, qual a melhor aplicação, e não tem nada errado com isso. Tá certo. Só que não é isso que vai salvar a sua vida. Não é isso que vai te levar para o próximo nível. Não é isso que vai te fazer uma pessoa próspera. O que vai te fazer uma pessoa próspera financeiramente e em todas as outras áreas é quando você entender que você precisa ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida, na parte emocional, na parte física, na parte financeira e na parte espiritual. Tá na Tailândia? Ah, que chique. Ter amiga chique é outra coisa. Show. E aí quando você tem esse equilíbrio e você coloca fé e você coloca um ingrediente chamado fé, são 2 letrinhas, pessoal, que faz muita diferença. Tem gente que já abre o dia
acreditando que aquele dia ela não vai produzir. E como eu falei, existe um provérbio na Bíblia que fala: assim como você pensa, você é. Muitas pessoas também, existem outro grupo de pessoas, um grupo de pessoas que estão pensando muito, mas não agem. Por que elas não agem? Porque elas não acreditam que aquilo vai dar certo. Porque se você acredita que um projeto vai dar certo, você vai até o final. Tem gente que começa, tem gente que continua, mas não termina o projeto. Tem gente que só começa, mas não tem acabativo. Tem gente que começa, tem gente que persiste, tem gente que tem fé. Ela acredita tanto no projeto dela, ela acredita tanto que ela vai até o final. A pergunta é: em que grupo você está desses 3 grupos? Pessoas que não começam, que não têm iniciativa, pessoas que têm iniciativa, vai até o meio do jogo e depois desiste, ou pessoas que têm fé naquilo que vai fazer, no seu projeto, começa, persiste, continua e ela faz o que for necessário para chegar até o resultado. Fala, Guedes, fala, David, tudo jóia? Ela vai até o final para chegar no resultado que ela precisa. Isso é uma demonstração de fé. Isso é uma demonstração que ela acredita nela mesma. Eu não estou aqui falando da fé religiosa. Eu não sei qual é a sua religião. Mas é preciso que você entenda que qualquer projeto seu vai dar certo. Você foi feito para dar certo, se você tiver esse ingrediente chamado fé. Se você quiser saber mais sobre isso, eu começo no dia 11/6, uma mentoria online. Você pode ir no conforto da sua casa participar. Ainda tem algumas vagas, ela está se fechando. Começa 11/6, todas as terças-feiras, são 4 semanas. 3 semanas online, em grupo, e 1 semana individual, e aí é comigo, uma mentoria individual. Eu fiz esse produto porque eu tenho certeza que você, da onde você está aí, você precisa entender mais. Muitas pessoas têm dificuldade sobre entender como ter uma vida próspera, como prosperar financeiramente, como entender todo esse contexto de uma coisa que não se ensina em faculdades, não se ensina em escolas, e tem um pouco de cada coisa, né? Tem pedaços na internet, mas não tem um conceito fundamentado. Toda a mentoria, tudo que eu falo, né, para as pessoas que eu oriento, eu falo primeiro nos meus princípios, nos princípios que eu vivi, nas coisas que eu vivenciei. E eu vejo isso de uma forma onde eu pego a base. Eu pego a base nas pessoas que já passaram, em mentores, em livros, né, e em experiências. Então, pessoal, eu queria que vocês primeiro acompanhassem essas 7 semanas que eu vou passar para vocês sobre esse livro aqui. Hoje eu falei sobre fé, para quem entrou agora. É o principal elemento que vai te conduzir a qualquer projeto que você vai fazer. Se você não tiver fé e começar qualquer projeto, pessoal, pode ter certeza que vai dar ruim. Agora, se você acredita em você, se você tem fé naquilo que você vai fazer que vai dar certo, se você acredita no seu potencial e você tem um nível de persistência dentro daquele projeto, pode ter certeza que vai dar certo. Aliás, você foi feito para dar certo. Se tem alguma coisa que está dando errado na sua vida, você precisa reprogramar isso. Tem alguma coisa que você está fazendo que está travando a sua vida. Se você quiser entender mais sobre isso, se você quiser saber mais, vem comigo no curso Lidere Suas Finanças. Passa o inbox para mim, na bio tem meu WhatsApp, e eu vou fazer questão de estar junto com você. São 4 semanas para mudar a sua vida. Se você quiser saber mais, clica no link da bio. Toda quinta-feira eu estou aqui e a próxima turma começa dia 11/6. Legal? Pessoal, para a gente finalizar aqui, fez sentido para vocês? Está fazendo sentido para vocês? Coloca aí, se está fazendo sentido. Coloca aí no chat. Fala, Vidal. Fez sentido, Vidal, para você? Coloca aí no chat.
Show. Tá todo mundo com saudade de você, hein, Cacau? Volta logo pro Brasil. Legal, show. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, só pra gente fechar aqui, e muita gente entrou agora, eu tô indicando aqui, eu tô falando nas próximas 7 semanas sobre o livro Quem Pensa Enriquece. Tá legal? Hoje eu falei de um capítulo, falei sobre fé. Por que eu comecei sobre a fé? Porque ele é o principal ingrediente. Imagina que você vai fazer um bolo e você precisa de vários ingredientes. Esse é o ingrediente principal, fé. Qualquer projeto que você for fazer, bate no peito, tenha confiança que vai dar certo. Você foi feito para dar certo. E dentro dessas semanas, eu vou estar evoluindo algumas. Para fechar aqui, eu vou falar só sobre uma experiência de uma aluna que eu atendi. Essa pessoa, ela estava com um nível de endividamento muito alto, e esse endividamento, ela trabalhava numa grande empresa, e esse endividamento, ela teve alguns problemas de separação, problemas familiares, e se endividou. E esse endividamento estava tirando a paz dela, estava tirando mesmo o sono. Quem tem um nível de endividamento alto sabe do que eu estou falando. E ela não estava performando bem no trabalho dela, não estava conseguindo evoluir, não crescia, já tinha muitos anos que não evoluía dentro do trabalho dela. Foi quando ela me procurou para eu fazer uma mentoria com ela. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, como que essa pessoa estava. Eu estou falando de fé aqui, tá? O nível de fé dela, se eu fosse pegar de 0 a 10, estava numa escala de -2. De 0 a 10 estava -2. Ela não acreditava mais no potencial dela, apesar de ser uma pessoa muito inteligente. Ela não acreditava que ela poderia sair daquela situação de totalmente endividada. E ela não acreditava que ela poderia fazer algo diferente. E aí, nós nos conhecemos, nós começamos a falar um pouco sobre o problema dela. Ela estava com a energia muito baixa e muito desacreditada. E aí a gente começou a buscar algumas alternativas. A primeira coisa era que ela já tinha um tempo na empresa que ela trabalhava, e esse tempo ela tinha FGTS e tinha rescisão. E o sonho dela era empreender, só que ela não estava com coragem para isso. E aí, por incrível que pareça, pessoal, essa pessoa, ela foi desligada da empresa. No primeiro momento, ela ficou apavorada. E ela me conheceu, ela estava trabalhando. Ela foi desligada no meio do processo, né? E nesse meio do processo, eu coloquei, ela já estava muito melhor, né? No sentido de mentalidade. Coloquei para ela, ela pegou todos os valores que ela tinha, ela pagou a rescisão e ela conseguiu uma recolocação no mercado de trabalho, ganhando 50% mais do que ela ganhava antes. Além disso, depois que ela pagou tudo, ela já virou investidora, ajudei ela nessa parte também, e ela, junto com o marido dela, criou um negócio próprio de alimentação saudável. Aonde que eu quero chegar com isso? Ela estava com um nível de fé quando começou em -2. E na metade do processo ela já estava com nota 7 mais ou menos. Ela começou a ter autoestima, ela começou a realmente pensar em alternativas. Aonde ela não via alternativa, ela começou a ver alternativas. Depois de 2 meses ela foi desligada. E isso pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com você. O ponto é, qual o nível de maturidade, o nível de fé que você tem, esperando coisas melhores pela frente. Eu estava falando isso agora com um amigo, eu estou aqui em Goiânia, conversando com ele, e aconteceu exatamente isso com ele. Ele saiu da empresa que ele trabalhava há muito tempo, e hoje ele está muito feliz, porque está em um projeto diferente, está em um projeto novo, gerando várias fontes de renda, e trabalhando de uma forma muito mais solta, muito mais livre, com uma mobilidade
de horário, uma flexibilidade de horário. Então, assim, pensem sobre isso, pessoal. Tudo que você precisa é acreditar no seu potencial. Tudo que você precisa é exercitar a sua fé. Se você tem fé em você, se você tem fé em Deus, eu, por exemplo, tenho fé em Deus. Eu acredito muito que existe um Deus que fez tudo isso. E nós fomos feitos para dar certo. Se tem alguma coisa que não está acontecendo, está travada na sua vida, você precisa entender por que isso. Porque você vai, com certeza, aumentar o seu nível de crença, de fé em você mesmo, você vai evoluir muito. Tá bom? Semana que vem tem mais, 12h30 aqui. Um grande abraço para vocês. Valeu! Pô, craque, hein?